Ohayou gozaimasu! Bom dia, tudo bem? Sumimasen, Nihongo wakarimasen. Desculpe, eu não entendo japonês. E agora? Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Pronto, a gente gastou todo o nosso japonês agora. Era tudo Foi. que a gente sabia falar. E eu falo pra vocês, foi suficiente pra gente se virar lá no Japão. A gente treinou meses, essas 3 frases, porque é difícil de entrar na cabeça, mas foi suficiente, hein? Foi bacana. A pergunta que não quer calar. Viajar pro Japão gastando pouco é realmente impossível? Vou colocar isso no final, né? Bom, não. Neste vídeo a gente vai falar um pouquinho como foi a nossa viagem para Tóquio, a nossa hospedagem, as passagens, vamos falar um pouquinho sobre o visto, quanto que nós gastamos e algumas coisinhas mais. Então vem conhecer Tóquio pelo nosso olhar. O Japão ele estava na nossa lista de desejos de viagem, mas não nas primeiras colocações dessa lista, né? Tava na lista de desejos, mas para um dia, né? Até porque a gente sabe que não é uma viagem barata, né? Então ficava sempre assim, um dia eu vou conhecer o Japão. E aconteceu, antes mesmo do que a gente esperava. E o Japão ele apareceu como uma surpresa no meio do planejamento de uma outra viagem que a gente ia fazer. A gente estava planejando uma viagem para Nova York. Teve um período aí da nossa vida que a gente viajou algumas vezes para Nova York. Estávamos fazendo um tipo de trabalho, né, indo para Nova York. E nessa viagem, né, nesse planejamento, surgiu a oportunidade da gente conhecer Tóquio também, fazendo pesquisas de passagens, né? A gente começou a se cadastrar em vários aplicativos e sites que oferecem ofertas de viagem, de passagens aéreas e de combos de viagem assim, mais em conta. E o Japão pipocou no meu celular assim como uma surpresa muito legal. A gente já estava procurando essa passagem para ir para Nova York e aí apareceu Japão, Nova York mais Japão. Seria uma espécie de stopover, né? Que seria uma viagem direta para o Japão com uma passagem em Nova York. Nossa, a gente ficou doido. Quem viu essa passagem foi o Márcio. Aí ele falou assim pra mim, amor, vamos pro Japão também? Porque apareceu uma passagem lá que é pra ir pra Nova York, mas aí a gente vai até Tóquio também. Eu falei, o quê? Vamos! Nossa, nem pensei muito, né? A gente nem sabia como que era ir pro Japão, o que a gente tinha que fazer pra ir pro Japão, se precisava de visto ou não, o que a gente fez? Foi lá e comprou a passagem. Como diz o ditado, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Eu acho que esse ditadinho a gente vai usar algumas vezes durante esse vídeo, viu? Vocês vão perceber isso. A média do valor que a gente estava gastando com as passagens para Nova York naquela época era entre R$2.000 e R$2.500 por pessoa. E aí surgiu essa passagem pra gente assim por, acho que uns 3, deixa eu conferir aqui, R$3.229,40, R$3.230. E teve a taxa de embarque depois. As taxinhas de embarque, né, os encargos e tal. Mas fazendo as contas, a gente percebeu que viajar para o Japão sairia por R$1.230. Aí a gente pensou bem e falou assim, não, vamos dar um jeito de ir para esse Japão, cara. Vamos meter as caras e vamos conhecer o Japão. Porque de qualquer forma tinha que ir para Nova York. Teríamos que ter essa passagem em torno de R$2.500 para Nova York. Então por que não pagar um pouquinho mais ali e descer lá em Tóquio? Já pensou, pá, Tóquio. Aí beleza, né? Passagem comprada, aí a gente tinha que ir atrás do visto. Mas assim, mesmo que a passagem já tivesse comprada, nada garantia que a gente ia conseguir esse visto aí, né? E foi um pouquinho de perrengue. A gente começou a perceber que talvez tivesse tomado uma decisão meio precipitada só depois que a gente comprou a passagem. Mas não dá pra você conseguir o visto japonês se você não tiver passagem comprada, Verdade. se você não tiver estadia reservada lá, se você não tiver o roteiro de onde você vai andar dia por dia também. Então é necessário você reunir todos esses documentos para poder apresentar lá e você conseguir o visto. Aí a gente foi atrás do consulado, né? A gente entrou no consulado, eu comecei a procurar alguns vídeos
no YouTube sobre o assunto, sobre visto, sobre como chegar no Japão. Alguns davam uma lista de documentos que a gente tinha que procurar e tal. Inclusive a gente até seguiu uma dessas listas que não era a lista oficial do consulado e tomamos uma bronquinha lá do agente consular lá. Teve um item lá que deixou a gente meio em dúvida, Meio em que foi com dúvida, relação a comprovar renda e coisas assim, né? Situação financeira e tudo mais, que nessa lista falava que ou a gente podia levar um extrato bancário ou a declaração do imposto de renda. Isso. Nessa lista dizia que ou um ou outro. Chegou lá, a gente levou só a declaração do imposto de renda. E aí eles devolveram todos os documentos pra gente, falaram, não, vocês precisam também trazer os extratos bancários e tudo mais. Eu lembro que ela falou assim, porque fui eu que fui representando os dois, né, na primeira vez. Mas você viu a lista do consulado? Aí eu falei assim, eu vi a lista, né, eu peguei num site, eu falei assim, mas era do consulado? Aí eu falei, não, lá estava dizendo que ou a gente poderia trazer a declaração do imposto de renda ou os extratos bancários. Aí ela falou assim, então, se você tivesse olhado no site do consulado, já deu aquela bronquinha, né? Aí ela pegou o papelzinho, já grifou embaixo assim, ela falou assim, então vocês fazem o seguinte, providenciem isso aqui, porque aqui está escrito esse e esse. Então vocês voltam lá. Mas foi super simpático, assim, deu aquela bronquinha, mas eles são bem simpáticos. Mas ela podia ter falado assim pra você quer passar essa vergonha no débito ou no crédito, né? É verdade. Passei ali e tive que parcelar essa vergonha algumas vezes. Aí entrando no site do consulado, eles têm a lista dos documentos que eles querem ver lá, né? Então, tem passaporte, aí tem o formulário do visto, que é o formulário que tem que ser escrito, né? Assinado, menores e tal. Aí RG, fotos, cópia dessas coisas, passagem de ida e volta, tem que ter o cronograma da sua viagem, você tem que escrever o que você vai fazer, quais cidades que você vai passar, que atrações você vai ver. Tudo bem explicadinho lá para eles avaliarem depois. Tem que ter um passaporte dentro da validade de no mínimo de 3 meses, né? E aí, se a gente vai visitar alguns locais específicos, a gente não paga a taxa do visto. Se a gente for visitar Okinawa, por exemplo, a gente fica isento dessa taxa do visto. Mas como dessa vez a gente estava meio temeroso, assim, meio com medo do que pudesse acontecer, a gente foi só para Tóquio mesmo. E aí os outros locais que a gente quer visitar vai ficar para uma próxima vez, porque com certeza vai rolar essa próxima vez. Uma outra coisa que eu quero dizer também é que essa taxa do visto é baixinha, é um valor bem pequenininho, né? A gente tava com medo de ser, ai meu Deus, agora vai ter a taxa do visto, será que é igual o visto americano, né? Que é caro. E em dólar, né? Em dólar, não, mas na época a gente pagou o quê? R$86 por pessoa. R$86 por pessoa. Agora tá mais de R$100, né? 2 anos depois, eu não lembro exatamente quanto foi que eu vi. Mas também, né, é um valor assim que super acessível, né, gente? Pra a gente normalmente fica com medo por causa do visto americano, que é bem caro, né? É em dólares, são $160, e aí o dólar, fazendo as contas, fica um absurdo. Mas a taxa foi bem... Acho que foi uma das coisas mais baratinhas que a gente teve, né? Um detalhe importante é que esse visto é para apenas uma entrada no país. Então, se a gente precisar ir uma outra vez, se a gente quiser ir uma outra vez, a gente vai ter que fazer o processo novamente. Tem outras categorias de visto, para 2 entradas e para múltiplas entradas lá. Como a gente não sabia se a gente iria voltar algum dia, então a gente fez para uma entrada só. E outra coisa, o tempo de permanência lá no Japão vai depender do quanto de dinheiro você tem para se manter lá também. E olha que interessante, na época a gente não tinha nada guardado, a gente não tinha dinheiro. Gente, eu lembro que a mulher falou assim, nossa, mas vocês não têm nenhuma aplicação? Vocês não têm dinheiro na poupança? Mas vocês não têm nada guardado? E a gente, não, moça. Quase que a gente explicou assim, moça, a gente é o brasileiro padrão, tá? E a gente queria ir pro Japão lá, se sustentar como? Acho que ela ficou com medo, né? O que esses dois querem fazer lá no Japão sem dinheiro? Vão passar fome lá, né? Acho que foi isso que ela pensou, a gente ficou com vergonha. Mas enfim, né? A gente falou, não, vamos tirar os extratos bancários também, mostrar pra eles, né? Ai, que vergonha, desisto ou não desisto logo agora? Enfim, aí a surpresa boa, né? Nós descemos lá do consulado e fomos no nosso banco, no caixa eletrônico lá, no caixa rápido, tirar um extrato para poder levar lá também o extrato para eles, né? E eu já pensando, puxa vida, eles vão ver aqui minha vida financeira, eles vão me negar, eles vão já se viu, né? Essa mendiga querendo ir pro Japão e tal, né? Tem condições.
E, pra minha surpresa, quando eu tirei um extrato ali no caixa rápido... Completo, naquele extrato completo, Saiu né? aquele extratão completo, assim... Vocês acreditam que eu tinha uma conta poupança com dinheiro nessa poupança? Um dinheiro bem legalzinho que deu pra gente fazer a nossa viagem? Viva o Japão! Gente, eu não sabia porque eu não guardava dinheiro nessa poupança. Deve ter sido alguma coisa que eu assinei com o banco, que eu contratei do banco. Automático, né? Automático. Aquelas vendas casadas que os bancos fazem, a gente assina alguma coisa e fica lá. E que há 7 descontando. anos estavam colocando dinheiro na minha conta. Acho que descontava da minha conta e eu nunca percebi. E pra falar a verdade, até hoje eu não sei da onde que sai esse dinheiro, mas todo mês pinga alguma coisa lá nessa conta poupança. 7 anos, pingando. Aí eu liguei no banco e falei, moço, tem dinheiro aqui na minha conta, esse dinheiro é meu mesmo? Aí ele, é sim senhora, essa poupança é sua. Eu falei, meu Deus, e agora que eu vou pro Japão? Partiu o Japão, pega as malas e vamos! Foi assim que eu descobri, né, que eu tinha uma conta poupança, foi muito legal, né? Acho que era de Deus, queria permitir a gente viver, né, essa alegria, foi um presente, assim, de Deus na nossa vida, né? Então a gente chegou lá, mostrou esse extrato pra moça, né, aí ficaram com a nossa documentação e tudo mais, a gente voltou um tempo depois, que eu também não lembro quanto tempo foi pra pegar essa documentação, torcendo pra dar tudo certo, e quando a gente voltou lá, nós fomos aprovados, né? É verdade. E permitiram que a gente ficasse 15 dias no Japão. Então aquele dinheirinho lá deu pra gente ficar 15 dias no Japão, né? Só que a gente ficou só uma semana, né? Porque era a programação de acordo com a passagem. A gente não ia ter dinheiro também, né? Não, mas ela achou que aquele dinheiro daria, né? Que era é. suficiente, mas não estava na programação, não. Só uma semana mesmo, de acordo com a passagem que a gente comprou. A gente não fica sabendo se a gente foi aprovado na hora ali, né? As coisas não são avaliadas na hora por aquele agente consular. Eles levam para alguém estudar isso daí e fazer todas as contas e avaliar os extratos e tudo mais, né? Então a gente espera um pouquinho. No caso do visto americano, a gente sabe na hora se foi negado ou se não foi, né? Porque a gente preenche tudo antes e é meio que avaliado tudo antes. A gente chega lá para a entrevista e aí ele fala assim, não, você foi aprovado. No visto japonês ele demora um pouquinho mais. Mas agora eu não lembro, amor. Eles levam lá pra dentro a nossa documentação, não é? E no mesmo dia eles dão a resposta, não foi? A gente recebeu por e-mail. A gente recebeu por e-mail dizendo para ir lá buscar o passaporte, porque a gente deixa o passaporte com eles. Não, mas acho que a gente ficou sabendo se já estava aprovado ou não antes. A gente ficou sabendo lá com a japonesinha que me atendeu. Porque mas foi na hora que a gente foi buscar. Foi na hora que a gente foi buscar, né? Foi sim. Não, mas eu tô na dúvida, sabe por quê? Da primeira vez, a gente voltou pra casa, não foi? Aí na segunda vez, foi você que foi. Mas já foi lá na hora mesmo, não foi? Eu não tive que largar tudo lá e voltar. Eu tenho a impressão de que não. Enfim, não lembramos exatamente como foi o processo, mas lá no site do consulado explica tudinho, tá bom? Agora com relação ao dinheiro, né? Ai, quanto de dinheiro a gente precisa levar lá pro Japão, né? Assistimos vários vídeos sobre isso e nenhum definia um valor, assim, sabe? Aí a gente ficou na cabeça de escolher um valor como se a gente estivesse aqui no Brasil comendo aqui o equivalente na moeda local lá, né? Não, e pra quem não nos conhece, né, ainda, nós costumamos fazer viagens, assim, super econômicas também, né? Pra vocês terem uma ideia, né, há 2 anos atrás a gente conseguia passar uma semana em Nova York com R$1.000, né? Nós dois. Então a gente comprava R$1.000 em dólar pra passar uma semana lá. A gente conseguia tomar café da manhã, almoçar, fazer um lanchinho, nada jantar. Muito extraordinário, assim. Não, de jeito nenhum. A gente tomava café da manhã por $1. A gente ia na padaria, não é na padaria, né? Na mercearia ali da rua mesmo, pedia nas delis, né? A gente ia lá, comprava um pãozinho, um bolinho, um chocolate quente e era esse o café da manhã. Isso mesmo. Então, na hora do almoço, pegava um pedaço de pizza de $1 também, ou de $2. Nossa, eu adorava comer aquela comida muçulmana, halal food. Muito legal também, bem muito gostoso e super barato, né? Então, nossa, com R$1.000 vocês dois passam uma semana em Nova York? A gente passa, arrasta pra cima pra mais dicas. E aí a gente foi com essa mesma mentalidade pro Japão. A gente não tinha noção dos valores lá. Os vídeos que a gente assistia no YouTube, as coisas que a gente procurou na internet não eram muito detalhadas sobre isso. E fomos nós lá comprar R$1.000 de ienes. A gente pensou, se passar um pouco, a gente vai usar o cartão de crédito, claro, né? Mas se passar um pouco, né? Se passar um pouco, gente. Aí a gente comprou aproximadamente 25.000 ienes para passar uma semana, né? Nossa, 25.000 ienes! 25.000 ienes! Vamos a minha meia pra você, né, 25
5.000 ienes. Deitamos nos ienes no Japão. Ai, gente. Vou mostrar pra vocês qual foi a surpresa. A gente chegou e foi numa lojinha de conveniências lá. Vamos comprar um bolinho, umas bolachinhas, um iogurte, alguma coisa do tal. Aí a gente sacou a nota de 5.000 ienes e pagou pra moça. Ela devolveu algumas moedas pra gente. E eu lembro que eu fiquei olhando assim ainda. Umas moedas. Tipo, não, acho que não tá certo esse troco aqui. Não é possível, eu dei 5.000 ienes pra ela. Como que ela me devolve umas moedinhas de troco? Aí a mulher fez assim, ó, tanto. Tava certo. E assim, né? Lindinha, né? Eu ainda pensei, não tem como, eles nunca vão dar troco errado, né? Eles são muito honestos, tá certo aqui. Mas eu acho que eu fiquei tão assim, chocada com o valor Foi das assustador coisas, mesmo. foi assustador, Meu, né? umas bolachinhas, um iogurte, uma gelatina que eu comprei. Foi quase 5.000 ienes. Aí que a gente se deu conta de que, na verdade, era pouco dinheiro pra gente se alimentar lá, né? É verdade. Não, mas aí foi rolando. E aí, um pouco desse dinheiro, né, que a gente levou, a gente foi usando no transporte. Então, chegando lá, que a gente saiu do aeroporto, né, já pegou um trenzinho até chegar a uma estação de metrô, a gente já teve que comprar esse cartãozinho aqui, que é o cartãozinho do transporte, que é o Suica. Dá pra ver aí? Não tá Coloca a foto. focando. Põe a foto depois, né, amor? Tudo escrito em japonês. Então a gente ia abastecendo esse cartãozinho aqui, toda hora colocava crédito para poder se locomover lá. E em Tóquio, o transporte ele é muito caro, né? Eu achei muito caro, gente. Apesar de ser justo, porque a gente paga por trecho que a gente vai usar, eu achei um pouquinho caro mesmo. É caro pra gente, né? Que pra vem em gente real, também, lógico. Isso foi meio pesado, sim. Aí a gente ia usando o dinheiro em espécie, né, que a gente comprou, para ir abastecendo os cartõezinhos. Inclusive tem algum valor aqui ainda, porque a gente não conseguiu devolver no local que a gente pegou, porque a gente voltou por outro aeroporto, então tem algum valorzinho aqui. Quem sabe a gente ainda usa. Uma miséria também, se tiver alguma coisa, é uma miséria, né? Mas só pra vocês terem uma noção de quanto que a gente gastou com transporte lá em Tóquio, foi mais ou menos, olha, entre R$900 e R$1.000 em uma semana, andando de metrô, nós dois, lógico, né? E isso incluindo também uma passagem de ônibus que a gente comprou para ir visitar um observatório do Monte Fuji, que foi numa outra cidade. Eu chorei né? tão pagodão. Então foi mais ou menos uns R$200 só dessa passagem de ônibus e uns 800, 700 e pouco só de metrô. De metrô e trem. Então foi bem caro, né? Agora, com relação à nossa hospedagem. A gente buscou hospedagem através do Airbnb, né? A gente procurou lá alguma coisa que fosse decente, né? E que não fosse muito cara para os nossos padrões, né? A gente achou um local que é bem pequenininho, inclusive é bem parecido com essa sala que a gente está aqui, com o escritório. Eu acho que esse quarto é maior. Eu acho que é maior, é verdade. Porque tinha um armáriozinho ali na frente ainda, né? Muito pequeno. Então era bem pequenininho mesmo. A gente achou que é uma coisa bem característica do Japão, assim, né? Uns quartinhos bem minúsculos. Vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem. E a gente gastou R$992,57, aproximadamente R$1.000 também de hospedagem durante uma semana. Isso. E esse quarto ele já vinha com um Wi-Fi grátis, assim. Esse Wi-Fi ele era um aparelhinho de Wi-Fi que a gente usou como a nossa internet no tempo que a gente esteve lá. Então a gente economizou o dinheiro, né, o valorzinho de pegar um chip para usar no Japão. A gente podia carregar, né, esse Wi-Fi portátil aí, podia levar na bolsa, então a gente se locomoveu lá usando esse Wi-Fi. Em todos os lugares, nossa, funcionava super bem, né? Bem. Assim como um chip. Só o aparelho que ele tinha uma bateria, eu já devia estar bem usado, né? A bateria dele durava pouco tempo, mas aí a gente levou o nosso carregador portátil também, então ficava naquela, né? Economizava ali, desligava ele, quando precisava ligava e tal. A gente não podia ficar sem bateria de jeito nenhum, Misericórdia. sem internet de jeito nenhum. Sem o Google Maps, sem o santo Google Maps, antes de 30 passos para frente, 30 passos para direita até chegar na estação. Era assim. Porque lá era complicado, ninguém falava inglês, né? Nem eu, então tanto faz, falar inglês ou não, né? Mas o Márcio que fala um pouquinho de inglês poderia se comunicar, né? Caso precisasse.
mas sem falar inglês, sem ninguém falar nada. Olha, mas uma outra coisa, você pode não saber falar japonês, não saber falar inglês, mas os japoneses são sensacionais. Eles vão te ajudar, eles vão fazer de tudo para ajudar você. Eles vão fazer gestos, eles vão pegar no seu braço, eles vão te levar, eles podem estar com pressa, eles vão parar e vão te ajudar. Gente, que gracinha. Teve até uma ocasião que a gente estava tipo, a 10 metros da estação de trem que a gente queria entrar, mas a gente não conseguiu achar a entradinha assim. A gente ficou assim entreolhando, assim, olhando o celular. Daqui a pouco apareceu uma japonesinha, uma senhorinha pequenininha assim, parou e ficou olhando pra gente assim. Aí a gente entendeu que ela queria ajudar. Aí eu mostrei pra ela assim, ó, tal lugar, assim, assado. Ela, que catou na mão assim, foi puxando a gente e levando pro lugar certinho, assim. Ela, aqui. Né? Eu acho que ela deve ter falado aqui. Isso sem a gente pedir ajuda. Ela percebeu que a gente estava precisando dessa ajuda, né? De se localizar e ajudou. É uma coisa muito bacana. O que a gente percebeu é que eles são muito solícitos, né? Exatamente. Muito, muito bacana essa situação. Agora voltando, né, sobre alimentação. Então, quanto que a gente gastou mais ou menos de alimentação? Mais ou menos R$ 1.400, tá? Na época a gente não gastou todas as notinhas, né, mas pelo que eu lembro das anotações que a gente fez, os cálculos que a gente fez, né, quando chegou a fatura do cartão de crédito, em torno de R$ 1.400 para nós dois, uma semana lá. E eu lembro que a gente priorizou de usar o dinheiro em espécie para o transporte, porque pelo menos naquela época, ou naquela situação lá, os caixas de recarga do metrô, né, do cartãozinho, eles não aceitavam o cartão de crédito, pelo menos naquela época ou naquela situação. Não sei como é que está hoje ou como é em geral, mas não aceitou o nosso cartão de crédito. A gente priorizou de usar o dinheiro em espécie para o transporte e aí a gente começou a usar o cartão de crédito para fazer a alimentação, né, para pagar a alimentação. E aí a alimentação lá, algumas coisas eram um pouco mais caras e outras equivalentes aqui no Brasil. Por exemplo, a gente comeu muito no McDonald's lá. E ficava muito equivalente ao valor de quando a gente come no Mac aqui no Brasil, né? A gente pagava em torno de R$50 o nosso lanche, o meu e o seu, o refrigerante, né, e tal. Então era mais ou menos o que a gente estava gastando. A gente tentou comer lá, não é yakisoba, como que chama? É o ramen, né? O ramen que eles falam. A gente não gostou muito de alguns, outros eu já gostei mais, então depende do tipo do molho também. A gente não conhece muito também de comida japonesa e a gente sofreu um bocado nesse ponto aí também. Eu sofri ainda mais, porque a Diana ainda comeria um sushi, alguma coisa do tipo, mas eu... Não, mas enfim, né? E aí teve um dia que a gente falou assim, não, a gente não aguenta mais comer McDonald's, a gente precisa comer uma comida, vamos procurar um restaurante brasileiro. Porque tem restaurante brasileiro lá. Vamos comer churrasco, né? Vamos comer churrasco, vamos, decidimos. Nem que a gente pague R$250. A gente merece. A gente merece, porque a gente tava precisando mesmo, né? Aí beleza, foi no dia que a gente foi no Monte Fuji. Então na volta, né, a gente no ônibus e falando, não, vamos. Porque, nossa, eu comecei a sentir aquele gosto da carne, do churrasco, assim, sabe, do arroz, do feijão. Comecei a sentir isso. Eu falei, não. Procuramos no Google Maps. Procuramos no Google Maps. Vamos nesse aqui, tá super bem indicado. O pessoal, os brasileiros falaram que é muito bom. Nós vamos nesse. Beleza, chegamos lá no endereço. Aí já tem o cardápio na porta do restaurante, era um prédio, né? Tinham muitos andares nesse prédio. Lá embaixo já tinha o cardápio, né, do restaurante com os preços. A hora que a gente olhou o preço da comida do rodízio... Deu aquela dorzinha no estômago e no bolso, né? E aí quando a gente viu aquilo, né, o cardápio com o preço lá embaixo, deu R$500 pra nós dois. A gente fez a conversão, né, do que tava lá. Eu falei, não, R$500 não, deixa eu converter de novo aqui. R$500 um jantar pra nós dois, pra comer arroz e feijão, um pedaço de carne. Não, deixa pra lá, vamos no McDonald's mesmo. A gente já tava bem apertado já, né, de grana, não dava pra gente pagar R$500 num jantar, né, só pra matar a vontade de comer arroz e feijão, né. Então esse dia a gente voltou super triste, né. Como diria o Chaves, volta o cão arrependido, com suas orelhas. Metemos o rabinho entre as pernas e fomos de volta pro McDonald's. Viva o McDonald's! Agora com relação a lembrancinhas, presentinhos, né? Gente, é tudo muito caro lá. Não sei se foram os lugares que a gente foi visitar, mas estava tudo muito caro. Locais turísticos, né? Nossa, então templos. Não deu pra gente trazer lembrancinhas, assim, pros amigos. A gente trouxe pouquíssimas coisas mesmo. Até pra nós foram chaveirinhos. Eu trouxe uma caneta que tem uma japonesinha em cima. O Márcio trouxe um chaveirinho pra ele. Uma espadinha, assim. Um conjuntinho de hashi, que era muito caro. Então a gente gastou, assim, umas bobagenzinhas, uns R$200 só também, né? Foi só lembrancinha.
para nós mesmos, né? A gente aprendeu também que lembrança é pra gente, né? É pra gente lembrar porque a gente esteve lá, né? Bom, então a gente vai deixar aqui no cantinho da tela um resumo de quanto nós gastamos para fazer a nossa viagem até o Japão. Uma semana no Japão para o casal, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então, de visto, nós gastamos para o casal R$ 172. Hospedagem pelo Airbnb, R$ 992,57. Lembrando que nessa hospedagem também está incluído o valor do Wi-Fi, que é um valor agregado aí, né? Que a gente não precisou gastar. De transporte, em torno de R$ 1.000. Alimentação, também mais ou menos R$ 1.400. As passagens, lembrando que não saímos daqui direto do Brasil, nós estávamos em Nova York, né? Conseguimos essa promoção dessas passagens. Que faziam um stopover, né? Em Nova York e para ia Tóquio e de volta, tá? R$ 2.458,80 e de lembrancinhas R$ 200. Tá? Deixa eu explicar um pouquinho melhor sobre o valor que a gente colocou das passagens para Tóquio. A gente já tinha um valor médio de passagens que a gente gastava para ir para Nova York, e aí no valor total, indo para Tóquio, a gente subtraiu esse valor médio, que era de aproximadamente R$ 2.000 que a gente pagava para ir para Nova York, que a gente foi algumas vezes nesse valor médio. Então, a diferença foi de aproximadamente R$ 1.230 por pessoa, que dá R$ 2.458 o casal. Então, o total de gastos para o casal em uma semana em Japão, R$ 6.223,37. Esse foi o nosso gasto. Haja economia, hein? Dividindo por 2 aí, né, por pessoa, R$ 3.111,68. E aí? É uma viagem cara? Dá pra fazer uma viagem econômica pro Japão, pra Tóquio, né? Dá! É impossível? Não é impossível. Não é impossível. Tudo bem, tem 2 anos já que nós fizemos essa viagem, muita coisa mudou, né? Tem muitas coisas... As passagens estão mais caras hoje em dia. Mais elevadas. Eu pesquisei antes da gente fazer o vídeo, a passagem daqui pra Tóquio, com as escalas daqui todas... do Brasil. Com as escalas indo até Tóquio, porque não tem direto, tá? A mais barata tá R$ 4.450. R$ 4.500 aproximadamente. E a gente gastou, claro, guardando as devidas proporções, R$ 6.230 o casal. Na viagem toda, Na viagem toda, consumindo tudo, né? Então acho que era o momento, tinha que ser desse jeito mesmo, né? Não sei se hoje em dia a gente ia conseguir fazer uma viagem dessas, que a gente Eu acho que quer, com esse valor ia ficar difícil, né? Mas a gente gostaria sim, a gente tem planos de voltar pro Japão, gravar tudo lá, mostrar tudo, fazer muitas outras coisas, ir mais preparado. Espera a gente no Japão, hein? Espera a gente. Ir mais preparado. E uma outra coisa, né? A gente indica ir com pouco dinheiro pro Japão? Não indicamos, porque... vocês acabam passando um pouco de perrengue, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de dinheiro, talvez tido um pouco mais de planejamento, a gente poderia ter comido um pouquinho melhor, ter comido ficado um pouco mais tranquilo, ali. né? É aquele ditado lá do começo do vídeo. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Uma outra coisa também, eu acho mais válido, ao invés de se hospedar em Airbnb, se hospedar num hotel. Sabe, porque ali no hotel você vai ter uma ajuda, vai ter um café da manhã disponível para você, né? Você vai acordar, já vai poder comer. A gente acordava, tinha que sair lá do nosso quarto, né, do Airbnb, e procurar um mercadinho. E chegava no mercadinho, você não sabia o que era que tava lá, né, nas vitrines para comer, você não sabia, a gente tava com fome. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre a experiência, né, da gente lá mesmo na estadia, fazendo os passeios e tal. Aí a gente conta um pouco mais lá. Então vocês continuem aí, sigam-nos, fiquem atentos ao próximo vídeo, tá bom? Que vão ter muitas outras histórias boas pra contar lá. Verdade. Onegaishimasu! Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. De ativar o sininho de notificações. E de deixar aquele like se você gostou do conteúdo desse vídeo. Domo arigatou gozaimasu! E outra coisa, o tempo de... Nossa, gente! Nossa, gente! Como não aceitava, amor? Amor, não aceitava.